7 titulares não participaram do treino. Não acredito de jeito nenhum que o Neymar, não acredito que o Neymar jogue contra a Escócia ou entre no jogo. Neymar participando, pelo que a gente sabe, pelo que consta, do tempo inteiro com os demais jogadores da atividade integral. Essa é uma boa notícia. Completa 34 dias, né? O Neymar não... Eu não acredito que para jogo, não. Também pode ir lá, fica lá no banco sentado, mas só pra dar uma comada, não vai pra jogar, não. Salve, nação! Rapaziada, acabou de vazar o treino da seleção brasileira, pessoal. E o Neymar tá treinando com a seleção brasileira. Agora o Hexa vem, pessoal. E o Vampeta detonou o Neymar. Falou que o Neymar não vai jogar essa Copa do Mundo, que ainda ele tá lesionado e não vai jogar o próximo jogo do Brasil, pessoal. Rapaziada, antes de nós ver o Vampeta falar e o treino da seleção brasileira, deixa aquele like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo, pessoal? Se puder hypar o vídeo, pessoal, te convido a dar aquela hypada no vídeo. Eu ficar do lado dos comentários. É de graça, pessoal. E eu vou ficar muito agradecido. Dá uma atenção. O Vampeta falando da lesão do Neymar. Segundo o Vampeta, o Neymar não vai jogar o próximo jogo do Brasil. Olha que absurdo, pessoal. Possível retorno de Neymar contra a Escócia. Hoje, né, dia 20, hoje completa 34 dias, né? O Neymar não... Eu não acredito que pra jogo, não. Também pode ir lá, fica lá no banco sentado, mas só pra dar uma comada, não vai pra jogar, não. Você acha que é só um método pra tranquilizar também? Não acredito, sem chance nenhuma, pô. Chance nenhuma pra jogo. Não acredito. Foi só uma estratégia, então, pra tentar dar Não acredito de jeito nenhum que o Neymar... Não acredito que o Neymar jogue contra a Escócia ou entre no jogo. De maneira nenhuma. Só pra ser relacionado. Isso é uma opinião minha. Tem departamento médico lá, tem tudo. Fisiologista, preparador físico. Vendo todo o cenário, pra mim, eu não acredito. Mas é importante você trazer a sua visão. Porque pra mim, a transição, tem um monte de coisa, eu não acredito. Duas, entre aspas, novidades. O Neymar participando, pelo que a gente sabe, pelo que consta, do tempo inteiro com os demais jogadores da atividade integral. Essa é uma boa notícia. E a outra, não sei se preocupante, na verdade acho que foi mais preservação mesmo. 7 titulares não participaram do treino e existe a possibilidade, segundo Pedro Ivo Almeida, do Ancelotti pensando em desgaste físico e, no caso do Douglas Santos, no fato dele estar pendurado, de algumas modificações, entrarem alguns reservas nesse jogo contra a Escócia. O Douglas pode até ser interessante mesmo zerá-lo para o primeiro mata-mata. O resto, preservar por eventuais desgastes. Você está de acordo ou mal menos? Na verdade, eu acho que dois dias pós-jogo é super natural você ainda dar esse descanso para os jogadores que atuaram por mais tempo, né? Então tá dentro do programado ali esse descanso para os jogadores que foram titular. Eu acho que a questão do padrão em si, eu acho que é importante você repetir, principalmente com os meio-campistas, que é onde a gente fala que é onde decide o jogo praticamente, e jogou muito pouco com esse sistema com 3 homens do meio-campo, né? A linha de 4, por mais que você mude uma peça ou outra, você acaba fazendo quase a mesma coisa, né, Capita? Você já tem ali o movimento mais mecânico. Então trocar o Douglas pelo Alexandre, não vejo tanto problema assim. Você vai dar um respiro pro Douglas, que foi muito bem nos 2 primeiros jogos, já tem um cartão amarelo. Mas eu acho que se puder repetir principalmente os meio-campistas, eu acho que é importante para dar essa confiança para os jogadores se sentirem mais confiantes. Assim, você já faz 2 jogos. Os movimentos, por mais que você treine, a gente sabe que no jogo os movimentos são diferentes, né? Então é importante você ter essa repetição. Então, na minha opinião, caso que você não vai arriscar se o cara tá sentindo alguma coisa, como aconteceu com o Rafinha, você pode perder um jogador importante. Mas se tiver em condição, bota os caras para jogar, porque é importante nesse momento ter a repetição. Nossa primeira enquete é justamente sobre isso. Brasil e Escócia. É a hora de preservar alguns atletas? E aí são as opções aqui, Milene. Só os pendurados e desgastados, nada disso, força máxima, afinal de contas, o Brasil precisa ganhar esse jogo. Eu acho que os pendurados, de repente. Mas assim, falando como uma ex-atleta, ninguém quer ser preservado. Muito pelo contrário. Copa do Mundo é um campeonato de tiro rápido. Tem um pouco de mais de jogos agora, né? Com a quantidade de seleções que aumentou. Mas todo mundo quer jogar. E assim, eu acho que uma coisa que o Brasil ainda precisa, e é com o jogo que se adquire, é entrosamento.
E não existe ficar trocando o tempo inteiro os titulares para preservar. Ninguém quer ser preservado, era para ser preservado antes. Você tem que chegar na Copa no seu melhor momento, na sua melhor fase, porque Copa do Mundo é isso, seleção brasileira é isso. Não é aquele jogador que tem o nome, não, é o que está demonstrando agora. Então, já está convocado, jogue. A não ser isso que o Fábio falou, hoje tem testes que se faz de controle de carga, que aliás ninguém quer, né? Pelo amor de Deus, controle de carga, não, eu tô me sentindo bem, professor, não, mas tem a probabilidade de o músculo estar fadigado, isso não existia antes, e todo mundo jogava. Então eu acho que não, os pendurados de repente, porque depois sim é uma fase de mata-mata, e como o Fábio falou, né, se é num setor do campo que não vai fazer tanta diferença, né, porque é um setor que não tem tanta mudança de movimento de jogo, mas o meio-campo é muito ativo, precisa estar junto. Até por isso o Casemiro, mesmo pendurado, deve jogar na quarta-feira. Sim. Eu jogaria com ele tranquilamente. É que eu não consegui ainda, gente, entender a cabeça de Ancelotti. Alguém conseguiu? A gente tá tentando. Somos 4. A gente tá na base do confia. Sei lá, você fala Tite, não, eu gosto da jogabilidade. Sei lá, você fala de outro, você fala, não, gosta disso. O estilo do Ancelotti, Qual é a do Ancelotti? Você ainda não consegui. Sacou. Se alguém puder me ajudar, por favor. Isso aí. E ele falou numa entrevista, né, Milene, que ele falou, nem quer. A gente tá buscando essa identidade, esse padrão. Aí na última coletiva dele ele falou, eu não quero que minha seleção tenha uma identidade. Aí deixa a gente confuso. Não, porque demais. Normalmente vocês, né, craques já estiverem em campo, quando entra um treinador, obviamente que ele depois vai se adaptar a melhor, né, forma de você. Qual é o seu melhor? O que você faz de melhor? Ele adapta o time a isso. Mas ele tem um padrão de jogo. Eu gosto de jogar no 3-5-2, no 4-4-2. Ele tem um padrão. Sim. Quando a situação complica, você volta para aquele padrão. É isso. E a partir daquele padrão, você parte para outros. É isso. Eu ainda Agora, não entendi. Milene, ali no meio tem ojeriza o verbo poupar. Ele não quer que poupe nem no Paulistão. Na primeira rodada do Paulistão tem que estar todo mundo. Imagina na Copa do Mundo, né, Gabi? Aí eu ficaria com a última opção, né? Enfim, é jogo de Copa do Mundo, é força total, mas eu entendo, né? Logicamente, como o Fabinho e a Milene colocaram. Se você tem os testes que você faz com os jogadores, se tem um jogador ali que tem risco realmente de lesão, não digo de poupar, mas você tem que entender o quanto você pode utilizá-lo. A questão dos cartões, por exemplo, é algo preocupante. A gente já entendeu, por exemplo, que o Douglas Santos pode entregar. Seria talvez importante você colocar o Alexandro, dar uma minutagem para ele. Não é uma minutagem só com relação a um jogo contra o Haiti. É um jogo um pouco mais complicado, mas o Alexandro, ele tem condições de te entregar um bom jogo e também para a gente sentir, o Ancelotti sentir o que ele poderia entregar e um jogo um pouco mais competitivo caso aconteça alguma coisa com o Douglas Santos. Então, assim, tem alguns cenários que a gente pode observar, mas se for para escolher, Plirra, eu tô com a Milene, assim, eu acho que é força máxima, é você dar ainda mais padrão coletivo pro time. Tem jogadores ali que precisam ainda retomar confiança com o torcedor, e é um jogo complicado pra gente, né? Tem um cenário agora que a gente fica desenhando, né? Com relação a possíveis adversários. Já vamos falar disso. É isso, né? Então a gente... E não tem assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Cada um com o seu desenho tático, né? Com a sua competência e qualidade, Holanda, Suécia, Japão. Mas a nossa seleção também precisa evoluir nessa questão coletiva, assim. Então, se fosse para escolher uma delas, eu iria com força máxima. Eu acho que a maior dúvida, e aí é importante porque a gente não sabe quando o Rafinha vai voltar, nem se vai voltar, né? Na melhor das hipóteses, seriam 10 dias, daqui a uma semana já começa o mata-mata na Copa do Mundo, quer dizer, seria para oitavas de final, quer dizer, no mínimo de 2 jogos ele fica fora. Qual seria o seu substituto pro Rafinha, Milene? Caramba. Quem é que tá... Tem Luiz Henrique, Ryan. Até o Hendrick, os mais fanáticos pelo Todas Hendrick. as vezes que eu vi Luiz Henrique entrando, ele foi um cara que, assim, primeiro, com uma vontade imensa. Eu acho que, às vezes, né, não é uma crítica, gente, é só uma observação. Às vezes parece que falta sangue no olho ali, parece assim... Você notou, lembra que a gente conversou sobre isso? Depois da estreia contra Marrocos, além da bagunça tática, você sentiu falta de mais uma vontade, verve, né? Isso, de ganhar confronto, né? 1 contra 1, na segunda bola, parecia que a gente estava mais esperando, porque o Brasil sempre foi e continua sendo um elenco que tem muita habilidade. E eu até me coloco nesse lugar, porque muitas vezes eu falo assim, não, eu não vou correr porque a bola tá chegando, eu vou dominar e tal. Quando você
não tem tanta habilidade, você vai no jogo mais bruto, de vontade, de querer. E às vezes eu acho que o Brasil se apega ainda a isso, porque temos jogadores... Você tá dizendo que você não corria pros outros, né, Milena? Não corria, nada. Eu era uma meia sem Porque marcação. a habilidade não lhe faltava. Não, eu não me colocava pra marcar, ó, esquece, ó, tem 2 volantes aí que fazem meu a trabalho. gente não pode dizer o mesmo, né, Capita? Preguiça de correr, entendeu? E não pode ser assim, tá errado, viu, gente? Não quer dizer que eu fiz certo. Mas de ter mais vontade. Eu acho que o Luiz Henrique, quando ele entrou, ele tinha essa pegada. Tanto que eu já falei, às vezes, no primeiro jogo, eu me surpreendi com o Vini Júnior. Que foi uma surpresa muito boa, porque pra mim o Vini, ele foi o cara do jogo. Ele foi aquele que quis buscar, ia atrás da bola e voltava pra buscar essa bola quando não chegava nele. E falava, bora, vamos, puxava a torcida. Eu acho que tá faltando um pouco disso. E o Luiz Henrique, todas as vezes que entrou, ele tinha essa vontade. A dúvida é se ele não rende mais entrando do que começando, né? Há quem defenda que ele joga muito melhor quando ele entra no meio da partida. Isso acontece muito também. Mas eu acho que a gente tem que dar a chance. Sim. Entendeu? Oportunidade melhor que essa, impossível. E num jogo assim, o Brasil precisa ganhar e tal, mas não quer dizer que ele não vai se classificar. Sim. Um empate... Não, pelo amor que aí, de Deus. eu sei. Hã? A gente aqui fazendo conta, né? Não Imagina, pode ser empates assim. na fase de grupos. Não dá, né? Aí a gente pentacampeão do mundo, não dá pra ficar fazendo conta. Mas a gente tá ali, e se passar em segundo, quem que pega? E não classificar, gente, eu acho que é quase, não é impossível, porque né, no futebol nada é impossível. Não tem como. Com 4 Mas, assim, pontos já tá dentro. Não, além dos 2 primeiros, ainda são 8 de 12 terceiros. De 12. Então tem que fazer uma coisa muito ruim pra não... Até Curaçao pode sonhar com vaga no mata-mata. A Curaçao é uma equipe que a gente tá torcendo pra... Tá sendo a minha segunda seleção. Simpática, né? Simpática. São seleções A gente tá fazendo simpáticas. muita conta pra não só pensar em qual seria o melhor adversário nos tais 16avos, mas na chave, o lado da chave. Porque assim, no mundo dos sonhos, não que seja fácil, mas no mundo dos sonhos pode pintar o Japão, que é um time forte, mas não tem tradição em Copa do Mundo. Sim. No primeiro mata-mata e no segundo, o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Tô falando do mundo dos sonhos. Aí você não teria uma parada tão indigesta até as quartas. Você chegaria não com tranquilidade longe disso, mas sem pegar de repente uma Alemanha da vida. Logo de cara. Seleções mais tradicionais, né? Seleções mais tradicionais. Vamos fechar aqui, ó, a primeira enquete, depois eu já vou lançar a segunda, que tem a ver com isso que eu tô falando agora. Vamos ver o que as pessoas acham desse jogo contra a Escócia, se é hora de poupar um ou outro jogador ou não. Não, foi até apertado, hein? Nada disso, força máxima 38%. Pendurados e desgastados, só 2% a menos, 36%. E só os pendurados, 26%. Tem fundamento, Plio. Dá pra você olhar pelos dois lados, né? Tem essa questão da organização coletiva, e seria muito bom ter todo mundo em mais um jogo, né, para você ir se conectando a isso. E tem uma preocupação também com relação a jogadores que poderiam se lesionar, ou que tem a questão do cartão, né, serem suspensos para um jogo ainda mais importante, imaginando logicamente que o Brasil vai se classificar. E é isso, assim, acho que é justo esse empate, fazer esse empate técnico. Se você tivesse um padrão já, não teria problema nenhum. Agora era a hora realmente de você poupar alguns jogadores. Você tira o Casimiro, coloca o Fabinho. Você tira o Paquetá, coloca o Danilo. Você dá poucos minutos de descanso pro Vini. Mas essa é a grande questão. A gente não tem esse padrão. A gente tá montando uma equipe durante a Copa do Mundo e seria importante colocar esses caras pra jogarem, mas nessa questão. Mas dá pra entender também se poupar os caras agora. Agora é o momento também de poupar esses caras, né? Mas na primeira fase. Não. Vamos pra segunda enquete. Eu acho que nem eles. Não, eles com certeza Não, e lembrando, tá calor pra caramba, Nossa, gente. Tá assim, o desgaste com certeza tá muito maior do que em outros períodos. E assim, também é metade de temporada. Para alguns... Para a maioria final de temporada. Maioria final de temporada. Então, isso a gente acho que também... desgaste, lógico. Olha lá, segunda enquete no ar no chat do YouTube da ESPN Brasil. Japão e Costa do Marfim ou Noruega, esse possível caminho, seria o melhor para a seleção brasileira? Não, preferia outros. Sim, mas o Brasil não é favorito. Sim,
Com esse caminho, já estamos nas quartas. O que você acha, Binho? Não, tá longe de estar nas quartas, Ple. A gente tá indo para um terceiro jogo, brigando pelo primeiro lugar do grupo, com chance de ficar em segundo. Essa é a Copa do Mundo, você tem que ganhar 5 finais. Não. Já saquei que vai ser assim. Você já sabe qual é a frase que eu vou dizer, né? O que Fernando Pires disse ontem pra gente? É a frase trabalho pra vida. de formiguinha, Trabalho de jogo a jogo, é isso. O Fernando falou jogo a jogo. Jogo a jogo, não. E assim, vamos olhar até muito você pra já sabe frente. como atleta, você nem pensava lá na frente, não, o jogo é hoje, vamos vencer hoje, aí amanhã a gente pensa no próximo adversário. Não, e por mais que ainda a gente fazendo um cenário, desenhando um cenário que pode pegar Japão, né? Japão e passando Costa do Marfim que no já Noruega. é um jogo, nossa senhora. Nhaca, nhaca, nhaca. Eu coloquei o Encrencado Japão demais. como zebra. Zebra do... Então. É. Encrencado demais. Você pode pegar uma Noruega ou Costa do Marfim. Costa do Marfim é melhor africana até aqui. Ganhou da França no último amistoso, ganhou de Equador num jogaço. Ontem podia ter ganho da Alemanha. Poderia ter ganho da Alemanha. Caramba. Como é que você vai garantir o Brasil numas quartas de final? Não, impossível. Vamos torcer que eles estejam Outro mais caminho cansados. também, né? Tomara. É que o outro lado já vem as feras todas. Então, é né? que o outro caminho também vem Porque seleções as mais... duas A As duas Holanda opções. é capaz de jogar uma Eurocopa no mata-mata, porque se terminar em primeiro, e deve terminar, porque vai pegar o saco de pancada no grupo, a Tunísia, e acho difícil o Japão conseguir um resultado mais elástico contra a Suécia na última rodada, porque a Suécia ainda aspira à classificação. A Holanda pode pegar aquele grupo com a Alemanha, França, Espanha, aquele lado. Já pensou? Pior. Não, ali é encrenca, porque a gente está falando de seleções ali que cresceram, o futebol evoluiu, são ascendentes mesmo. Mas a gente sabe também que na Copa do Mundo a tradição tem o seu espaço, tem o seu peso, né? Eu acho que na hora que o jogo começa a apertar, a camisa pesa. Eu também acho. Porque, assim, no Acho que começo... até antes, sabe? No hino ali, na perfilada. 11 contra 11, não vai mudar nada, mas assim, na hora da bola rolando é diferente. A camisa... Porque se a gente pensar até em termos de encaixe, talvez seja melhor pro Brasil a Holanda do que o Japão. A Holanda é forte, claro que é. Mas a Holanda dá mais espaços do que o Japão dá. O Japão é fechadinho contra-ataque e um contra-ataque super letal. Mas ela vai querer ter um domínio do jogo também, né, Ple? Vai ser uma disputa ali de meio campo. E assim, a Holanda é isso, ela vai dar mais espaços pro Brasil, mas também vai te sufocar em alguns momentos. Vai ter que ter muito mais atenção nessa questão de meio campo e também espaço para os atacantes. O enfrentamento aí, quando a gente fala, né, a hora que perfilar ali, né, quando a gente olhar aquela primeira imagem, lógico que é muito maior um jogo Brasil e Holanda ou Brasil e Japão. Até porque a gente sabe o respeito que eles têm pelo Brasil, lógico que é o jogo da vida para eles, tem um jeito diferente de jogar, é um jogo mais à base de contra-ataque, então a gente teria que ter muito mais atenção nessa questão, né? A gente tem uma zaga um pouquinho mais lenta do que outras seleções, né? Até nessa questão de o quanto a gente vai oferecer pro Japão esse tipo de jogada. Ou posicionamento? O jeito que se posta? Eu acho que posicionamento. São jogos completamente diferentes, né? É por isso que a gente fala jogo a jogo, né, Pri? Porque assim, se a gente for enfrentar a Holanda, a gente tem que ter um posicionamento, né? Lógico, o Ancelotti vai preparar o time justamente para aquele jogo. E contra o Japão é completamente diferente. São formas diferentes de você jogar, atacar e também se defender, né? Então é por isso que acho que é isso, assim, a gente analisar jogo a jogo, né? A gente entender o que vai acontecer no jogo contra a Escócia, porque a Escócia vai ser um time também que vai jogar, né? Acho que a gente imagina isso, um time muito mais defensivo, tentando usar a saída um pouco mais de contra-ataque, o Brasil sendo protagonista do jogo, isso a gente espera, né? Tem um conflito ali, porque o Ancelotti também quer um pouco esse jogo, né? Trazer o adversário para sua área para jogar em contra-ataque com o Vini, mas são coisas que vão se desenhar dentro da competição. Você acha assim, por exemplo, na cabeça do Ancelotti, caso jogue contra a Holanda, ele pense em um time, caso jogue contra o Japão, ele pense em outro time? Você acha que passa isso pela cabeça dele ou não? O posicionamento ele fala que ele mais vai a estratégia com os mesmos jogadores. Eu acho que seria a entendi. estratégia. Tá. Sobre o polêmico vídeo do Vampeta falando do Rafinha, que eu postei aqui nas minhas redes sociais, o Barcelona me procurou querendo trazer uma versão do clube. Então, eu sempre sou muito sujeito homem para trazer todas as versões de uma história. Eu sempre falo aqui, se eu falar alguma coisa e tiverem uma resposta, eu vou postar, tá? Eu confio muito na apuração do Vampeta. Raramente o Vampeta erra, é um amigo irmão que eu tenho. Mas o Barcelona, a instituição, diz o seguinte, tá? Isso é bom para ver a dimensão que o nosso trabalho está chegando aqui, né? Para o Barcelona procurar a gente para dar uma versão. O que o clube diz é que sobre a vida pessoal do Rafinha, cabe ao Vampeta ter a certeza ou não do que ele está dizendo e se ele pode provar alguma coisa, né? Mas com relação ao trecho que
que o Vampeta diz que o Rafinha tá louco para sair do Barcelona, para ir para a Arábia Saudita, até pela questão financeira, o que o Barcelona garante, foi garantido, eles me pediram para falar, é que o Rafinha nunca pediu para sair do Barcelona. Pelo contrário, o Rafinha sempre fala da carreira dele no Barcelona, prevendo até o futuro dele no clube, e que não tem nada disso. Que não tem a mínima chance do Rafinha ser negociado pelo Barcelona, que o Rafinha nunca mostrou vontade de deixar o Barcelona, e aí pessoas do Barcelona me procuraram para trazer uma versão, e como eu sou sujeito homem, como eu postei o Vampeta falando, que gerou muita repercussão, e eu confio muito no que o Vampeta fala, o Barcelona fez questão de ter uma posição dele, do clube, e eu trago aqui. Sobre a vida pessoal, o Barcelona prefere não falar nada. Cabe ao Rafinha dar alguma resposta se ele quiser. Mas sobre a situação do Vampeta ter dito que o Rafinha tá louco para deixar o Barcelona, para ganhar dinheiro na Arábia Saudita, isso o clube pediu para eu falar que não tem nada, que o Rafinha não vai sair do Barcelona e que o Rafinha em momento nenhum pediu para sair do clube. Pelo contrário, sempre fala no Barcelona, esperando um futuro grande, um longo futuro pela frente no clube. É isso aí, rapaziada. Quero saber a sua opinião. Vocês acham mesmo que o Neymar vai treinar? Que o Neymar vai jogar ao próximo jogo? Pelo amor de Deus, mano. O Neymar é patético. Se vocês olharem no vídeo direitinho do treinamento do Neymar, você que chegou aqui até o final, você vai ver que o Neymar tá gordo, pô. No vídeo, mano, ele tava treinando. O Neymar não consegue nem correr, gordinho, a bochecha, fortão. Rapaz, de verdade, o Neymar não é o Ronaldo Fenômeno não, mano. O Ronaldo Fenômeno, pô, gordão, 110 quilos. O Ronaldo Fenômeno destruía, rapaziada. O Neymar, pô, parece que o Neymar desaprendeu a jogar futebol, mano. O pessoal tá pensando no futuro lampejo que o Neymar vai dar. Isso nunca vai acontecer, que lampejo. Mano, se o Neymar estiver jogando e a bola do lance, o Neymar perder e tomar gol, o Neymar vai levar um hate. Mano, o pessoal vai esculhambar o Neymar. Tô até vendo, rapaziada. Essa seleção perder a Copa do Mundo, as pessoas vão esculhambar os jogadores. Os caras nem vão vir aqui pro Brasil, pô. Porque o que vai ser detonado, rapaz. Mas é isso, rapaziada, certo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, fica do lado dos comentários. É de graça e eu vou ficar muito agradecido. Tamo junto, seu lindo. E é só o começo.